Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, meus irmãozinhos, para mais essa edição da Terceirona. Já estamos quase no meio da primeira fase, hein? Quem diria? Vamos lá saber quais são os confrontos da 8ª rodada? Para abrir a rodada, o Figueirense recebe o ABC em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. A partida começa às 5 da tarde. Um pouco mais tarde, ainda no sábado, dia 8, às 7h30 da noite, a Ferroviária encara lá em Araraquara, na Fonte Luminosa, a nossa querida Aparecidense, a Cidinha. E para fechar o sábado de jogos, também às 7h30, o Londrina recebe no Café o Sampaio Corrêa. Vamos abrir o domingo, dia 9, e quem começa os trabalhos é o belo Botafogo da Paraíba, que às 4h30 da tarde enfrenta o Ferroviário, em João Pessoa, no Almeidão. Também no domingo, no mesmo horário, o Atlético recebe na Arena Sicredi o Volta Redonda para um dos jogos mais aguardados dessa rodada. Às 7 da noite de domingo, temos mais uma partida. O Náutico tem encontro marcado com o Caxias nos Aflitos. E para encerrar esse super domingo, lá no Baenão, o Remo encara o São Bernardo, para um jogão que está marcado também às 7 da noite. E agora, falando dos últimos 2 jogos da 8ª rodada, o Ipiranga recebe em Erechim, no Colosso da Lagoa, na segunda, dia 10, às 8 da noite, o nosso querido Tombense. No Rei Pelé, o CSA vai tentar sua primeira vitória contra o São José na luta para sair do Z4. É segunda, às 8 da noite. E para fechar, no mesmo horário e no mesmo dia, o Floresta recebe lá em Fortaleza, no PVzinho de Açúcar, o Confiança. Grande rodada, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Então, aumente o volume aí, coloque as crianças na sala porque vai começar a Terceirona. Que beleza! Beleza. E de volta à Terceirona, o Caxias conquistou a sua primeira vitória. O time venceu o Figueirense lá no Centenário, em Caxias do Sul. Vitória do Caxias em um jogo muito nervoso, belezão? Teve confusão em campo e briga na arquibancada. O time Grená triunfou com um placar de 2-1, com gols de Marcelo e de Thomas Bastos, esse último de pênalti, enquanto o Figueira teve o seu gol marcado pelo Guilherme Pato. Agora, o próximo desafio do Caxias é lá em Recife, contra o Náutico, no domingo, dia 9 de junho, no Estádio dos Aflitos. E aqui vai uma dica para quem for visitar Caxias do Sul. Gente, façam uma reserva e visitem a Cantina Tonê. Lá é tipo uma viagem no tempo para Itália, só que aqui no Brasil. O Ivo Remy Tonê, junto com sua família, comanda essa vinícola de 1897. Mas não é só de vinho que vive a Cantina Tonê, não. Eles também oferecem um cardápio típico italiano de café da manhã, almoço e jantar. E o passeio lá é completo. Você pode acompanhar desde a produção dos vinhos até a colheita das uvas. É tipo entrar nos bastidores e ver como a magia acontece. Gente, vamos voltar aqui para esse jogo nervoso entre Caxias e Figueirense. Meus irmãozinhos, no primeiro tempo, o Caxias começou melhor, conseguindo criar mais chances de gol do que o Figueira. Tanto que o time abriu o placar com um golaço do lateral Marcelo, aos 11 minutos, com um belo chute que bateu na trave e entrou. E depois, um Tomás Bastos em uma cobrança de pênalti. Depois da briga nas arquibancadas, o calor da confusão passou para dentro de campo. O jogo passou a ter faltas duras e alguns cartões amarelos. Com o Caxias diminuindo a intensidade, o Figueira cresceu. E aos 46 minutos, o veterano Camilo cobrou uma falta e Guilherme Pato aproveitou o rebote, marcando o gol para os catarinenses e dando o resultado final à partida. Final, Caxias 2, Figueirense 1. E antes de falar dessa confusão do jogo, eu quero chamar aqui o nosso jornalista, o Regis Daneluz, que cobre o Caxias aqui na Série C e que acompanhou essa vitória Grená contra o Figueira. O Caxias retornou a campo neste domingo após a parada por conta das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. O duelo foi diante do Figueirense, marcando o reencontro dos times após 23 anos. O primeiro tempo teve domínio do Caxias, que abriu o placar com um golaço de Marcelo aos 10 minutos. Aos 38 minutos, Thomas Bastos ampliou o placar com cobrança de pênalti. O Grená fez ainda o terceiro gol, mas foi mal anulado pela arbitragem. O segundo tempo teve maior domínio do Figueirense, que criou mais chances de gol e conseguiu descontar já nos acréscimos. O time Grená entrou em campo com Zé Carlos, Marcelo, Dirceu, Lucas Cunha e Dudu Mandai, Barba, Emerson Martins, Pedro Cuiabá, Thomas Bastos, Galvão e Álvaro.
Ainda entraram em campo Eliezer, Vinícius Espanhol, Vitor Feijão, Mendes e Geilson. A partida ficou marcada por atos fora de campo. Um indivíduo que estava na torcida do Figueirense fez gestos em deboche às enchentes do Rio Grande do Sul. A ação deixou torcedores irritados e iniciou-se uma confusão entre as torcidas, que após alguns minutos foi contida pela Brigada Militar. Bom, meus irmãozinhos, é um episódio lamentável. A gente fica triste sempre quando as torcidas entram nas vias de fato. Mas tudo isso ter começado depois de uma provocação dessas, debochando de uma verdadeira catástrofe, é mais triste ainda. Com certeza, Belezão, o torcedor simular alguém se afogando é de partir o coração. Depois disso, a confusão se generalizou. E ainda bem que a Brigada Militar conseguiu controlar a situação e deter alguns dos indivíduos envolvidos. Nesse episódio lamentável mesmo, meus amigos. Infelizmente, os jogadores também entraram na pilha, né, Cícero? Teve até a expulsão do goleiro reserva do Figueira, o Thiago Gonçalves. Olha, o Regis também conseguiu falar com o Felipe Gremelmaier, torcedor fanático do Caxias e que estava lá em 2021 em outra partida polêmica entre Caxias e Figueirense. Caxias e Figueirense, sem dúvida nenhuma, é um momento muito especial, né? Estive lá no Orlando Scarpelli em 2001, passei por todo aquele terror que foi aquele dia, onde nós fomos extremamente mal recebidos, das mais variadas formas, desde a chegada na cidade, nas ruas da cidade, dentro do estádio, enfim. Foi um filme de terror, um negócio absurdo, quase 2.000 torcedores do Caxias que estavam lá. E aí ficou essa marca, né? Um jogo que ainda não terminou e agora, nesse domingo agora, o Caxias conseguiu dar a primeira resposta para tudo aquilo que a gente viveu naquele fatídico 2001, com uma vitória consistente, um bom primeiro tempo do Caxias, muito além daquilo que a gente imaginava, apesar da parada toda, e fica, né, com uma certa resposta, até como eu comentei em outro momento. O gol do Figueirense ontem foi nos acréscimos, né? Os acréscimos, aqueles que foram retirados do Caxias em 2001 e que até hoje não foram explicados. Então, o mundo dá suas voltas. Tenho certeza que logo aí na frente nós vamos ter outras oportunidades dentro de campo de superar tudo isso, inclusive aquele absurdo gesto feito por um torcedor do Figueirense ontem com relação às tragédias aqui no Rio Grande do Sul. Então, agradeço a oportunidade e sempre que precisar, contem comigo. 23 anos desde o confronto polêmico de 2001, meus irmãozinhos. Mas enfim, foi uma vitória importantíssima para o Caxias, depois de 3 rodadas sem jogar na terceirona. Com a vitória, o time ainda saiu da zona de rebaixamento, somando 4 pontos. Que tem uma vitória, um empate e uma derrota nas 3 rodadas que o time jogou até aqui. Que beleza! E finalizando esse papo sobre o Caxias, agora vamos para os destaques da Série C, meus irmãozinhos. E rapidinho a gente volta para falar desse jogão do próximo final de semana, que será entre Náutico e Caxias. Beleza! Vamos aos nossos destaques da terceirona. Vamos falar da disputa pela artilharia, que esquentou de vez. Temos ainda o fim da perfeição. Não tem mais nenhum time com 100% na Série C. Mas temos invictos e os que ainda não venceram até agora. E ainda, vamos mostrar pra vocês que a Série C é o campeonato brasileiro com menos cartões para as equipes. É a série mais disciplinada do Brasil. Vamos lá, belezão? Já começamos com o nosso primeiro destaque. A briga pela artilharia esquentou. Lesionado, o Jonatas não entrou em campo na rodada passada, na derrota do Atlético pro Botafogo. E agora tem um concorrente na sua cola, Ítalo Carvalho, do Volta Redonda. É isso mesmo, João. O Jonatas tem 7 gols e o Ítalo está com 6. E os dois podem ficar frente a frente nessa segunda-feira. Tem Atlético contra o Volta Redonda em São João del Rei. E a gente espera que o Jonatas se recupere da lesão a tempo do jogo. Cícero, se você ganhasse o par ou ímpar e tivesse que escolher um pro seu time, quem seria? Escolha difícil, belezão, porque os dois são os 2 melhores centroavantes da terceirona por enquanto. O Jonatas tem mais experiência, já passou pela Europa. E o Ítalo também é muito bom, tá fazendo muito gol pelo 2º ano seguido. Se eu ganhasse no par ou ímpar, eu ia escolher o Jonatas. Mas se eu perdesse, não ia ficar triste não. Ia escolher o Ítalo pro meu time. Exatamente, Cícero. E o nosso próximo destaque também envolve o Esquadrão de Aço de Minas, onde joga o Jonatas. Antes da rodada passada, a gente tinha 2 times com 100% na classificação, o Atlético e o Ipiranga. E os dois perderam. Não existe mais campanha perfeita na Série C.
Pois é, os dois caíram fora de casa. O Ipiranga enfrentou o São Bernardo lá no ABC Paulista e perdeu por 1-0. E foi até pouco. O goleiro Alexander impediu uma derrota ainda maior. Já o Atlético sofreu com a chuva na Paraíba e com o time do Botafogo. Perdeu por 3-1 e não é mais o líder da Terceirona. Pois é, agora são apenas 2 invictos na Terceirona, o Botafogo e a Ferroviária. Nessa rodada, os 2 times jogam em casa e recebem 2 times que estão na parte de baixo na tabela, lá na rabeira. O Belo recebe o Ferroviário do Ceará no domingo e a Locomotiva tem um encontro com o Aparecidense no sábado. Na parte de baixo, nós temos aqueles que ainda não ganharam de ninguém. O CSA, o Sampaio Correia e o Floresta. Não é uma grande coincidência que esses sejam os 3 últimos. No domingo, a Bolívia Querida encara o Londrina, no Paraná. Na segunda, o Azulão de Maceió recebe o São José. E o Lobo encara o Confiança em Fortaleza. Será que alguém se recupera? Já passou da hora de vencer. Tem que ganhar logo para pelo menos ficar na Terceirona pro ano que vem. Para encerrar, vamos falar de disciplina. A última rodada teve algumas confusões dentro e fora do campo, mas mesmo assim, a Terceirona tem menos cartões que a Série A e a Série B. É, belezão. A nossa Série C é a competição com menos cartões. Vamos conferir aqui os dados oficiais da CBF. São até agora 375 amarelos e 23 vermelhos. Na Série A foram 378 amarelos, um pouquinho a mais. Só que foram 31 expulsões, muito mais que na nossa Terceirona. Os árbitros estão distribuindo o cartão mesmo na Série B. Foram 31 vermelhos também, mas foram 425 amarelos. Assim, os juízes vão ficar com o braço cansado de tanto levantar cartão. Belezão, aqui na nossa Terceirona, os times querem jogar bola, querem ganhar o jogo. É tudo muito equilibrado, todo mundo pode ganhar. Por isso que os times se preocupam mais em buscar a vitória do que fazer falta, ficar na retranca ou não jogar bem. Querem jogar muito bem para ganhar. Os jogos da Série C são muito movimentados. Isso é verdade, Cícero. Os jogos da Série C são mesmo emocionantes. Que beleza! Náutico e Caxias é mais uma partida interessantíssima dessa 8ª rodada da Terceirona. Com certeza, belezão. Náutico e Caxias vão se enfrentar lá no Estádio dos Aflitos, em Recife. A partida está marcada para começar às 7 horas da noite do domingo, dia 9 de junho. Como disse o Belezão, vai ser uma partida bem interessante, para ficar de olho mesmo. De um lado, o Timbu, que pisou na bola e não jogou bem e se afastou do G8. Vai vir com tudo para não apresentar mais uma vez esse futebol apático que apresentou contra o Zequinha. Enquanto do outro lado vem o Caxias, que venceu bem o Figueirense na última rodada. Não é um time bobo não, e mostrou que não ficou de braços cruzados nessa pausa com as partidas adiadas. O time ainda está no ritmo da Terceirona e vem para complicar a vida do Timbu nos aflitos. Perfeito, Cícero. Agora eu quero chamar de novo o nosso amigo e jornalista Guilherme Camilo, que segue com o Náutico aqui na Terceirona, que acompanha o Timbu, para fazer a sua análise de como chega essa equipe para um duelo em casa contra o Caxias na próxima rodada. Precisando se recuperar na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico, que não tem tido um bom desempenho como visitante, se prepara para uma maratona de jogos em casa, onde o fator torcida pode pesar dentro de campo. O primeiro duelo será contra o Caxias, no próximo sábado, dia 8, pela 8ª rodada da Terceirona, nos Aflitos, às 5 horas da tarde. Para o confronto, o técnico Mazola Júnior não sabe se contará com o retorno de Leandro Bárcia, Diego Matos, Arnaldo, Danilo Belão e Marco Carvalho. Por outro lado, o zagueiro Joécio segue em transição física e pode voltar a compor o elenco. O Náutico precisa virar a chave o mais rápido possível. O time ainda não conseguiu render o esperado na Série C. E o que a gente vê é um time desorganizado e com um desempenho ruim na maioria das partidas que fez até aqui. A torcida vai ficando cada vez mais impaciente, porque sabe que o Mazola teve tempo para trabalhar. Se pegar do último compromisso do Náutico na Copa do Nordeste até a estreia na Série C contra o Brno, o time só nessa janela ficou 11 dias sem jogar, só treinando. Belezão, agora sobre o Grenal do Povo, o Regis Daneluz, que é quem acompanha aqui o Caxias na Terceirona, também fez a sua projeção do duelo contra o Náutico e ainda falou sobre a sequência que o time vai enfrentar fora de casa.
Para o confronto deste sábado diante do Náutico nos Aflitos, às 17 horas, o Caxias tem algumas dúvidas. O volante Emerson Martins, que foi substituído ainda no primeiro tempo no confronto diante do Figueirense, que sentiu o posterior da coxa. Outra dúvida é o lateral esquerdo Dudu Mandai, que sentiu o joelho esquerdo e também será avaliado e pode ficar de fora desta partida. Quem pode ficar à disposição é o meia Peninha, que estava se recuperando de um edema e ficou fora do jogo contra o Figueirense e deve estar à disposição do técnico Argel Fux para o próximo confronto. O zagueiro Jean-Pierre deve seguir de fora. O jogador passou por uma artroscopia no joelho e não tem uma previsão de retorno. Para este confronto, diante do Náutico, o Grená não deve retornar a Caxias após este duelo, devendo ficar no Nordeste, já que vai recuperar o jogo contra o Sampaio Corrêa na quarta seguinte, dia 12, e para evitar esse deslocamento, seguirá concentrado e treinando na região Nordeste. Então, podemos esperar algumas mudanças na escalação do Grená do Povo para esse confronto com o Náutico. Meus irmãozinhos, é bom ficar de olho no Caxias. O time tem apenas 3 jogos na terceirona. Já saiu do incômodo Z4 e pelo futebol apresentado na 7ª rodada contra o Figueirense, não vai ter vida fácil pro Náutico. A esperança é de mais um jogão de bola no nosso querido campeonato mais raiz do Brasil. Que beleza! Náutico e Caxias é mais um duelo válido pela 8ª rodada e vai acontecer lá em Recife, no Estádio dos Aflitos, às 7 horas da noite, no dia 9 de junho, o próximo domingo. E agora, é hora de passar para ver como está a nossa Série C. Meus irmãozinhos, ainda tem muita terceirona no programa de hoje. Vamos lá! Chegou a hora de trazer todos os detalhes da Série C para você. A situação da tabela, o scout e um bate-papo completo sobre o que foi relevante. Vamos começar. Vamos nessa! Mas deixa eu fazer aqui então um bate-bola rapidinho com os meus amigos Cícero e Belezão. Gente, vocês sabem quais são os times que têm as piores defesas da Série C? Meio que dá para chutar um, que é o Floresta, o lanterninha do campeonato, mas outro eu não imagino. E você, Belezão? Bem, o Floresta é um que eu chuto também. E até umas rodadas atrás eu falaria do Ferroviário, mas teve arrancada de 2 vitórias, né? Vocês passaram perto, mas ninguém acertou. Porém, o Floresta não fica longe da pior defesa. Mas o pior número defensivo vem de um time alagoano, o CSA. Foram 15 gols sofridos contra 14 do Floresta. E nesse dado negativo, ainda tem também o Ferroviário, citado por vocês, que levou também 14 bolas na sacola. E se a gente inverter, quem fica aí com o melhor ataque da competição? Bem, esse aí é mais tranquilo. Desde as primeiras rodadas, alguns times vêm sempre ali dentro da média de gols. Eu chuto Atlético e Botafogo da Paraíba, que assumiu liderança nessa rodada. Pode ser? João, fala pra gente. Eu vou de Atlético e São Bernardo. Eu tenho a memória do Bernô ter feito algumas partidas aí com alguns placares mais altos. Essa o João matou. Os melhores ataques são Atlético e São Bernardo. O time mineiro tem 15 gols pró. E o time do ABC Paulista tem 14. São os ataques realmente muito fortes. Você tem razão, Cícero. Acabei de ver aqui. O Botafogo da Paraíba é líder, na verdade, porque tem uma das melhores defesas do campeonato, com apenas 4 gols sofridos. E nessa de 4 gols sofridos, ainda tem o Tombense, a Ferroviária de Araraquara e o Atlético. Na verdade, tem um time que sofreu menos gols ainda, né? O Ipiranga de Erechim só levou 2 gols, mas por outro lado, tem só 4 jogos. O time gaúcho não vinha jogando depois da calamidade climática que afetou o estado do Rio Grande do Sul. Então ainda tem partidas para recuperar, mas é a melhor defesa, não tem como negar. Já em termos de saldo de gols, temos um empate. São 10 negativos para o Floresta e para o CSA. Apesar de não ser o último colocado, o Azulão de Alagoas tem que estar com o alerta ligado. Por quê? Porque, na verdade, o saldo de gols negativo reflete o balanço entre o ataque e a defesa, que já não funciona. E só para concluir, com uma contagem negativa de 8, o Ferroviário de Fortaleza é quem fecha esse trio dos piores saldos de gol da Série C. Gente, eu vou interromper um pouquinho o nosso papo de futebol e fazer aquele passeio que a gente sempre faz para conhecer a cultura local dos times da Série C. E é claro, eu vou falar de culinária e de um prato que a gente só encontra em Aracaju, Lar do Confiança. Na verdade, você pode encontrar em outros lugares, mas a caranguejada, a moda sergipana, não tem igual. Conhece, Cícero? Conheço, mas já estou vendo você salivar daqui. Tá parecendo um São Bernardo aí babando. Essa caranguejada aí é um prato que lembra até uma lasanha na montagem, assim. Você intercala camadas de caranguejo, cebola, pimentão, tomate, salsinha, alho poró, coentro. Bem, você enche a panela. Mas o melhor não é isso. O melhor é o molho que leva cerveja. Esse prato, cara, é ridículo de tão bom.
Que coisa maravilhosa! E sabe o que tá maravilhoso também? A tabela da Série C. Chegou a hora de dar aquela conferida em quem ainda tem garrafa vazia pra vender. Vamos lá! E parece que bagunçou geral essa parte de cima da tabela, belezão? Todo mundo achou que o Atlético demoraria para largar o osso do primeiro lugar, mas bastou um confronto direto, nesse caso contra o Belo, Botafogo da Paraíba, e já caiu lá para terceiro, depois de perder por Belo de 3-1. E com a vitória do Botafogo e a vitória do Volta Redonda, o grupo dos 4 primeiros fica assim. O Xerife, com 16 pontos em 6 jogos, vem na liderança. Depois, o Volta Redonda também com 16 pontos, mas com 7 jogos. Ele tá em segundo lugar. E depois, Atlético e Ferroviária, os dois com 15 pontos. Terceiro e quarto lugar. E eu quero lembrar que, apesar de não ser mais líder, o time mineiro de São João del Rei ainda tem um jogo a menos e com uma vitória pode voltar lá pro topo. Vamos lá então ver como está o Z4, a zona de rebaixamento. É briga de foice no escuro, Cícero. Aqui o negócio é feio. E quem abre a degola é o São José em 17º, que tem 3 pontos com 3 jogos a menos. Na sequência vem o CSA com todas as partidas disputadas em 18º com só 3 pontos. Em 19º vem o Sampaio Correia com 2 pontinhos em 6 partidas. E pra fechar, com o Pires na mão, o Floresta, que de 7 jogos perdeu todos. Esse sim parece que quer voltar com força lá pra Série D, viu? Não tá fácil, não. Bem, vocês topam mais uma pausa no futebol pra eu falar um pouquinho de outra coisa? Deixa eu contar pra vocês sobre a cidade de Fortaleza. Se você tiver a oportunidade de conhecer essa região cearense, não perde tempo. Vai mesmo. João, vamos supor que eu não sei o que fazer em Fortal. Alguma indicação? Cícero, essa eu preparei com carinho. A cidade é o Lar do Lobo, time que a gente acabou de falar. Então, depois de ver um jogo do Floresta, você pode ir no Bar Floresta, na verdade, no Pub Floresta, que é um lugar legal demais. Boa música, drinks, DJ ao vivo e ainda a especialidade da casa, que são os hambúrgueres artesanais e as pizzas, meu Deus do céu. Fica na Avenida Santos Dumont, número 1788, para quem quiser dar uma passadinha. Meus irmãozinhos, vamos sair aqui de uma indicação muito legal do João para falar de um fato que sempre estampa as manchetes sobre futebol. Parece que isso nunca tem fim. Vamos falar dos episódios de violência que interromperam a partida entre Caxias e Figueirense na última semana. A briga começou logo após o apito inicial para o segundo tempo. Um torcedor do Figueirense provocou a torcida do Caxias, fingindo estar se afogando, em alusão às enchentes que afetaram o estado. Que cena lamentável, meus amigos. Foi quando os torcedores do Caxias pularam um tapume que separava as duas torcidas e passaram a empurrar a grade. Empurraram a grade até que a grade cedeu. Sem nenhuma barreira, as duas torcidas entraram em choque e começou a briga. A Brigada Militar demorou alguns minutos para chegar ao local da confusão, mas controlou a situação rapidamente. A partida ficou paralisada por cerca de 5 minutos. Depois do jogo, integrantes das torcidas organizadas dos dois clubes foram detidos. Em campo, o Caxias ganhou por 2-1 e venceu a primeira na terceirona. Já o Alvinegro foi derrotado pela terceira vez seguida. É sempre triste. A diretoria do Caxias soltou uma nota em suas redes sociais, é claro, lamentando o envolvimento de seus torcedores, mas repudiando de maneira bem explícita a provocação que deu início ao tumulto. O Brasil inteiro ajudando os irmãozinhos gaúchos e a gente tem que ver um boçal como esse fazer uma chacota no momento que tem pessoas e animais perdendo suas vidas. Não sei nem o que falar sobre isso, me deixa muito chateado. A gente sabe o tamanho do seu coração, belezão. Não cabe no peito de tão grande. Que pessoa sensacional esse belezão. Eu queria virar a chavinha e perguntar pro João. João, será que vale botar a culpa no gramado para a derrota do Atlético no jogo passado? Aquele gramado pesado com muita chuva que nós vimos? Essa discussão aí é velha, viu? Tem gente que fala que o gramado pesado ajuda time ruim. Mas na minha sincera opinião, chove pros dois lados. A bola fica lisa pros dois lados, o jogo não anda pros dois lados. O que acontece quando chove é que quem se adapta mais rápido ao jogo, quem entende como tem que bater na bola mais rápido, leva vantagem. E pra mim, foi isso que o Botafogo fez primeiro. Eu acho que colocaram muita expectativa na ideia do Atlético ser imbatível. Eu já tinha dito nos outros programas que pro nível do futebol mineiro, todos os jogos dele até agora na Série C tinham sido mais fáceis. Quando ele tivesse um duelo com alguém de cima da tabela, essa derrota poderia vir. E veio. Foi um dia chuvoso, que o futebol não era dos melhores, mas o clima faz parte da partida e vale pros dois times. Essas foram as informações sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Esperamos que vocês tenham gostado muito.
Beleza? Vamos ficando por aqui no nosso podcast, mas a nossa cobertura não para, não é, João? Ah, exatamente! A gente vai estar aqui ligado para trazer tudo para vocês, minuto a minuto, nessa rodada que, para mim, vai ser a melhor rodada da Série C até agora. Pode escrever aí. Um abraço, a gente se vê semana que vem também. Concordo com o João. Vamos ficar aqui de olho vivo para trazer tudo para vocês. Um abraço do amigo Cícero e a gente se fala semana que vem. Que belezura, meus irmãozinhos! Vamos chegando ao fim com mais essa edição. Mas como dito antes, a nossa cobertura não para e vai trazer para vocês todas as informações da rodada. Entra no nosso portal terceirona.com e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Tem também o nosso grupo de Zap exclusivo para cada time com conteúdo gratuito. Clica no símbolo do Zap no nosso site, fala comigo e eu te guio até o grupo do seu time do coração. Felicidades e um beijo. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.